Olá, amigos da JPTV e do portal JP News. Já estamos no ar para mais uma edição do programa Estúdio Aberto. Terças-feiras está sempre presente aqui João Batista Teixeira. Tudo bem, Teixeira? Tudo bem, nem sempre, né? Às vezes, mas o atestado de óbito justifica os vezes. Com certeza. Aqui só óbito, né? Cara, aqui se não tiver atestado de óbito, não pode faltar. Tá certo, Teixeira. Olha só, uma boa notícia que vai ser destaque no Jornal Progresso dessa semana também. Já fizemos várias matérias sobre os problemas gravíssimos que enfrentam as paradas de ônibus aqui, né? Muita gente fica embaixo das paradas, pouco se protege da chuva, por exemplo, né? Agora, numa iniciativa da Câmara, mais uma iniciativa da Câmara de Vereadores, juntamente com a Prefeitura, está sendo disponibilizada uma verba para a reconstrução dessas paradas de ônibus, o que é uma boa notícia. Claro que é. Eu diria assim, Adriano, tudo aquilo que não é usado pelos detentores do poder, né, acaba degenerando. Como não se usa a educação pública, né, então o pessoal deixa a coisa esculhambar. Como não usam o SUS, né, aliás, a hipocrisia número um desse país é que os republicanos, Dilma e Lula, não usam o SUS. Né? Não precisa nem falar do resto, mas eles próprios não dão exemplo. Depois o país não anda, ninguém entende por quê. Por conta sempre do mau exemplo. E no caso das paradas de ônibus, era preciso que as pessoas, as autoridades, Adriano, tomassem ônibus. Né? O prefeito deveria tomar ônibus. Os vereadores deveriam tomar ônibus, os secretários deveriam tomar ônibus, de vez em quando, para perceberem as agruras. Não seria demagogia. Na verdade, é usar os equipamentos públicos, né? E verificar pessoalmente se eles estão atendendo ou não as demandas da população. E no caso das paradas de ônibus, certamente não. Isso já foi matéria do Jornal Progresso, quando no calor intenso, Adriano, as pessoas padecem, quando chove padecem, quando faz muito frio padecem. Então, nada melhor do que tomar do veneno que se administra para os outros. Muito bem, Teixeira, seguimos aqui com mais informações. Bem, a gente que cobra sempre, né, do poder público, uma solução para as cheias aqui na região do Vale do Caí, principalmente a minimização das cheias, né, que dificilmente vai se chegar a um nível de conter completamente as enchentes. Ontem aconteceu, com cobertura do Grupo Progresso de Comunicação, uma reunião na Câmara de Vereadores proposta pelo vereador Roberto Bratz, e teve a presença de apenas um prefeito dos 4 municípios atingidos, que foi o prefeito Darcy Lauermann. E agora houve uma combinação. Será realizada agora em novembro uma próxima reunião lá no Centro de Cultura de São Sebastião do Caí para tratar desse assunto, né, que custa caro e não se vê algo de concreto, né, prefeito? Adriano, olha, vamos lá. Só um prefeito compareceu? Só um prefeito. E esse prefeito era de São Sebastião do Caí? Isso. Ou seja, uma reunião proposta pela Câmara de Vereadores de Montenegro. O próprio prefeito de Montenegro não se manifesta. Foram 4 convidados, os 4 prefeitos atingidos, Pareci, Harmonia, Montenegro e Caí. Porque de certo o Pareci Novo não tem problema de enchente e Montenegro de certo não tem problema de enchente. Né? Vai ver que é isso, né? Vai ver que o único que se afeta pela enchente é o Darcy Lauermann. Né? Parabéns ao prefeito Darcy Lauermann, que veio aqui. Isso é uma atitude gentil e nobre de ter vindo aqui em Montenegro e passando um recibo de descaso para os demais prefeitos. O prefeito Luiz Américo Aldana falhou feio, né? Deveria ter mandou um representante? Sim, havia secretários. Bom, no mínimo, mas não tem o mesmo peso, né? A verdade é que o prefeito, a palavra maior, não adianta delegar. Diz, eu delego muito poder. Não, tem coisas nas quais não se delega. Na hora de bater o pênalti, se o presidente de clube pudesse bater, era ele quem batia, né? Normalmente larga na mão de um camisa 10, mas na ausência de camisas 10, de Evair do Palmeiras, né? Ou de outros exímios batedores, aliás, o Evair acho que nunca perdeu um pênalti, né? Na carreira dele toda, nunca perdeu um pênalti. Ele dava uma passadinha assim e deslocava do goleiro. O pessoal devia olhar o Evair bater pênalti para aprender um pouco. Mas o caso das enchentes, Adriano, é triste, porque nós temos, nesse microfone mesmo, nós temos verberado contra o descaso, né? E a turma mostra que não dá prioridade a isso. É obra prioritária. E quanto ao valor, pouco importa. Se nós contabilizarmos tudo que já foi gasto aí em assistencialismo, certamente daria para cada município dar o seu quinhão. Mas não tem dinheiro. Mas para CC tem, né, Adriano? Eu faria uma conta simples. Se os CCs de Montenegro custam mais de 200 mil reais por mês, eu já fiz essa conta aqui, né, no tempo do Paulo Azevedo,
Se cada um deles ganhasse R$1.000, mais o custo social, blá, 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 dava mais de 200 mil por mês. E nós temos uma obra aqui, o Corta-Rio, que seria da ordem de 10 milhões, que foi a estimativa da Metroplan, ENG Plus e Comitê CAI. 10 milhões. Isso significa dizer o seguinte, Ademir, são 5 vezes 10, 50 meses. 50 meses de CC, que são, na realidade, 4 anos e 2 meses, vamos deixar barato aqui, um mandato de prefeito, é só não ter CC que o município paga essa obra. Vou fazer uma conta aqui, a gente costuma dizer brincando, sem nenhum menosprezo, a conta de padaria, né? Aquela que pega um pedaço de papel ali, faz a conta, é grosseira a conta, mas basicamente é isso, é um mandato sem CC, paga a obra. Um só município aqui de Montenegro pagaria. Então dizer que não tem dinheiro, tem dinheiro sim, muitas vezes muito mal gasto, né? Para paniguado, para compadres de campanha, já armando a próxima eleição. Isso é que precisa acabar no Brasil. Por outro lado, de outra parte, a Câmara de Vereadores, que tem aquele 1/12, né, Adriano? Sim. É que recebe aquilo, e o dinheiro sempre sobra, e agora o Ernesto Laura levantou aqui, comentou uma polêmica, né? Diz que a Câmara tentaria usar esse recurso do ponto de vista executivo, né? E não pode, né? Então, numa circunstância como esta, sobra bastante dinheiro. E a Câmara de Vereadores não abre mão de fazer a sua nova casa, né? A nova casa legislativa lá na Timbaúva. Deveria abrir mão. A enchente é muito mais importante do que prédio. Até porque, para ficar fazendo, nomeando, dando o nome de rua, fazendo muita atitude demagógica, dá para fazer até numa garagem, não precisa nem do prédio atual. Vamos eleger prioridades. E as enchentes são prioridade ou não são? Se não são, tem alguma coisa errada. Eu acho que a população que padece, Adriano, aqueles que têm seus lares invadidos, devem estar malucos. E os vereadores e prefeitos devem estar vivendo em outro mundo. Encerro o comentário dizendo mais uma vez, parabéns ao prefeito Darcy Lauermann, que tem olhado com isso, com os carinhos, e diz que vai convocar uma reunião agora, né, Adriano? Isso. Em novembro, lá no Centro de Cultura. Centro de Cultura lá em São Sebastião do Caí. Quem sabe seja ele, até por ser do PMDB, homem ligado ao governador eleito Ivo Sartori, quem sabe seja ele o homem que vai conduzir esse processo e finalmente, dar uma resposta à natureza, sem maltratá-la, mas também sem a inépcia daqueles que não têm coragem nem competência para enfrentar o que é difícil. Legal, João Batista Teixeira, olha só, festa de lançamento do Aerofestival comemorará o Dia do Aviador em Montenegro, nessa sexta-feira, dia 23, no Redonê Pub Café. O Aeroclube de Montenegro promove, em homenagem ao Dia do Aviador, a festa de lançamento do Aerofestival a partir das 9 da noite. É uma parceria do Aeroclube com a agência de publicidade Com Mais. Será realizado agora no mês de dezembro um grande evento, relembrando as festas aviatórias que aconteciam nos anos 80 lá no Aeroclube, que levavam uma verdadeira multidão. Adriano, espetacular, né? Essa é uma notícia bonita, hein? Que seja um sucesso, que o tempo ajude, que a população compareça, porque Montenegro tem esse privilégio, né? Tu vês que a despeito de tanta administração incompetente que nós tivemos, né? Montenegro tem uma coisa diferente, porque tem um aeroclube. Isso não é para qualquer município, né? E temos aí o Cadu, um homem que dirigiu aí a instituição e mostra muito talento e amor pelo que faz. É graças a esses abnegados e competentes cidadãos que a coisa está aí de pé, né? Senão o aeroclube também teria ido para o espaço, né? Provavelmente. Se estivesse na mão do poder público, eu não tenho dúvida, tinha ido para o vinagre, né? Mas não está. E que tenha um futuro brilhante aí o nosso aeroclube. Aliás, eu me lembro que o pessoal às vezes até era imprudente, né? Isso há 40, 50 anos atrás, um tio da minha infância, ele tirou o brevet, né? Ele andava aí dando até uns rasantes em cima da cidade, coisa que nem pode fazer mais, né? Mas naquela época valia tudo, né? Até corrida de moto aqui dentro da cidade, né, Adriano? Que era uma verdadeira temeridade, né? E o Grupo Progresso tem registrado essas imagens, né? Feitas pelo Dr. Teixeira, né? Isso, Dr. Hilton Teixeira. Que maravilha. Saudoso Dr. Teixeira, pessoa aí de cuja amizade privamos, particularmente meu pai, e era uma pessoa muito, muito querida aqui da comunidade. Teixeira, o portal JB News destaca que o primeiro lote de ingressos para o baile das soberanas da festa da Bergamota já está à venda, esse primeiro lote, né? O evento será realizado agora no dia 6 de novembro, a partir das 10 da noite no Parque Centenário. A escolha das soberanas
da festa da Bergamota. O Kaique conseguiu fixar, ao contrário de Montenegro, a festa da Bergamota, né, como o principal evento do município. E Montenegro tem a Bergamota montenegrina, né? É. Mas enfim, tivemos a festa da laranja aqui, e a coisa degringolou quando fizeram festa e festa, né, Adriano? Na verdade, o que eu vejo é a falta de continuidade, né? Os prefeitos que sucederam quem criou a festa da Bergamota não se preocuparam em criar um novo evento, ao contrário de Montenegro. De qualquer maneira, a questão é de identidade, né? Tu tens a festa do Moranguinho, claro, porque Bom Princípio se atrelou ao Moranguinho, né? Uhum. Se o Bom Princípio parar de produzir moranguinho, dá para continuar a festa. Por incrível que pareça, né? Quer dizer, não depende exatamente só da cultura. Tanto melhor se o espaço dedicado à cultura do moranguinho for preservado e ampliado. Mas não depende mais. Assim como a festa do chopp da Feliz, né? Também não. Quer dizer, a Feliz já teve uma cervejaria de maior porte, hoje não tem mais, mas continua. Né? No entanto, existem mais de 100 cervejeiros artesanais cadastrados. Mas quer dizer, tem maravilhoso. Agora, Montenegro perdeu a mão, né? Quando, Adriano, o pessoal, numa determinada administração, desistiu da festa da laranja e fez um outro tipo de festa e acabou no festa e festa não é festa de nada. Festa de quê? É preciso que haja um mote fundamental, né? Então, o São Sebastião do Caí tem a Bergamota, o Bom Princípio tem o Moranguinho, Montenegro tem não tem, né? Montenegro perdeu. Aliás, isso é uma coisa, Adriano, que explica, de certa forma, inteiramente a perda de identidade. As cidades têm que ter uma identidade, né? É preciso que tenham. Então, aquela empresa, aquele lugar é o lugar da soja, aquele é do pêssego, né? Como tem festa do pêssego, acho que em Pelotas, que tem lá na Redondeza, né? Mas Montenegro ficou. É preciso, talvez, Adriano, fazer um reestudo, né? E adotar digamos assim, uma identidade mais duradoura, né? Nós podemos fazer aqui, se fosse depender de tradição, a prefeitura podia implantar a festa do jornal Progresso, né? Ou do Redrich, mais de 100 anos de existência. Sei, estou brincando aqui, mas qual é nós temos hoje a avicultura, nós temos hoje a Ecocitros aqui, que é um fenômeno, um espetáculo, né? Quem sabe a gente se reatrele aos cítricos, né? A festa da laranja ninguém mais faz, né, Adriano? Taquari tinha, né? Tinha. Também parou, né? Depois que Montenegro parou de fazer, Taquari pegou, apesar de ter uma produção muito inferior a Montenegro. Pois é. E Montenegro ainda deve ter uma produção significativa, né? Quem sabe, né? Mas tudo isso não pode depender de saudosismo, tem que ser uma coisa planejada e fiel. E não dá para admitir que um prefeito que entra diz, não, eu não quero mais essa festa, agora eu quero festa e festa, né? Deu com os burros na água, infelizmente. Muito bem, Teixeira, a gente segue com informações. Agora chegou a hora de falarmos de esportes aqui no Estúdio Aberto na próxima sexta-feira. O Jornal Progresso circula em 10 municípios com seus 5.000 exemplares gratuitos, trazendo informações regionais aqui do esporte. Bem, vamos falar da dupla Grenal, que vai dar uma pausa e vai ficar treinando, porque o meio da semana agora é data para as semifinais da Copa do Brasil. Mas tivemos um desempenho diferente no final de semana. Todo mundo esperava que o Inter mais uma vez perderia para o Flamengo, que jogando fora tem perdido todas, né? E o Grêmio vencesse tranquilamente o seu confronto em casa com a Chapecoense, mas deu o contrário, né, Teixeira? Bem, Adriano, o pessoal está dizendo que foi um apagão no Grêmio, né? A gente costuma dizer que o placar perigoso é 1-0, né, Adriano? Eu ouvi a entrevista do presidente do Grêmio, ele confessou que houve uma soberba. Ele disse? Sim, o time relaxou demais. E a autossuficiência, achando que já estava a vitória conquistada, acabou perdendo. Pois é patético, né? Eu quando vi... Profissionais, né? Sim, Daniel, até é interessante, porque eu não acompanhei o jogo, eu não tenho TV a cabo em casa hoje, atualmente não tenho, e fiquei olhando lá, dei uma olhada na internet. 2-0. 2-0. Eu digo, opa, o Grêmio fazendo o seu papel, fazendo o seu trabalho, encaminhando a vaga, terceiro lugar para a Libertadores, né? Tinha 9 pontos sobre o Santos, era uma larga vantagem, né? E com 2-0 ainda, digo, a coruja está pelada, né? Mas o que não faz a soberba, né? Como diz o Romildo Bonzan, o que não faz a soberba, o que não faz o relaxamento, porque imperdível um jogo desses, né? Incrível, né? Incrível, né? O Grêmio entregar a rapadura dentro de casa ainda. Se dissesse que eu estava com o pessoal lá no Índio Condá, a turma pressionando ali na nuca, né? Não foi nem o caso, né?
Um desastre. Eu não posso qualificar o resultado que o Grêmio teve, senão como um enorme desastre, né? Lastimável, porque o Grêmio agora vai entrar numa situação perigosa, né? Porque começa a enfrentar, tem adversários perigosos, o Grêmio ainda enfrenta o Atlético Mineiro, o Grêmio enfrenta o Flamengo ainda, e enfrenta o próprio Vasco, agora que é um time desesperado no Rio de Janeiro, com pressão de Eurico Miranda e coisa e tal. Mas eu ia brincar dizendo o seguinte, a gente sempre costuma dizer que o placar perigoso é 1-0, né? Muito. Pois o Grêmio mostrou que 2-0 também, também é perigoso, né? Quanto ao Inter, excelente vitória. E há um detalhe interessante, eu li acho que foi na coluna do Vianney Carlet, ele disse que os números do Argel são melhores que os do Roger. Que interessante, né? Ele levantou essa bola, né? Os números do Argel são melhores que os do Roger. O que ele disse assim, mas tem algo errado nisso, né? Ou seja, tem um pouco da falta de, quem sabe, de diplomacia e simpatia do Argel, e aquela fala mansa do Roger e coisa e tal. De repente o Roger está ganhando mais no marketing pessoal do que propriamente na pontuação. Achei um resultado interessante que recoloca o Internacional na disputa aí por uma vaga para Libertadores, né? Não é fácil, como também não é para o Grêmio. Agora, é um campeonato, Adriano, em que o único time que tem regularidade mesmo é o Corinthians, né? Porque o próprio Atlético tomou uma goleada do Sport, né? O Grêmio teve tudo, tem 5 pontos atrás do Atlético, teve tudo, vai ficar 2. Depois tinha um confronto direto com o Atlético ainda aqui na Arena, podia chegar em segundo lugar no campeonato, que é uma grande posição. Ser vice-campeão é bonito, né? Bem melhor, assim, do ponto de vista do ego da torcida, é bem melhor do que ficar em terceiro lugar. Mas o Grêmio jogou fora essa chance, e agora, ao invés de ambicionar o segundo lugar, e ao invés de ficar no discurso, digamos assim, utópico, né, de chegar à conquista do Campeonato Brasileiro, o Grêmio agora tem que se preocupar com os caras que vêm atrás. Vai ter que remar de novo, né? Jogaram fora uma enorme oportunidade de tranquilizar o Grêmio, deixando as 8 últimas rodadas, né, basicamente para andar na lomba abaixo, né, para andar como a gente costuma dizer, andar com o vento a favor, né? O Grêmio jogou fora essa chance, andar na banguela, né? O Grêmio era para andar na banguela, agora vai ter que correr, vai ter que suar mais ainda. Muito bem, Teixeira, vamos lá então, para mais informações aqui do programa Estúdio Aberto. Uma notícia curiosa aqui, a presidente Dilma Rousseff custa ao Brasil o dobro de Elizabeth II, que custa ao Reino Unido, né? A presidente vai reduzir o seu salário do vice-presidente e dos 31 ministros a partir de novembro. Dilma Rousseff ganha hoje R$26,7 mil mensais, deve perder 10%, pouco a mais de 3 salários mínimos. O corte salarial no topo do poder, porém, é meramente simbólico num governo onde os gastos são crescentes, diz aqui o jornal o Globo. Eu lembro quando o Colares assumiu o governo do Estado, nos anos 80, 90, a primeira medida dele foi cortar o cafezinho como contenção de despesa. Tirou o sofá da sala. Isso. Né? Bom, se suscita essa bola, ficou bem aqui. Agora, ficou bem, né? Deixa eu bater na veia. Então vamos começar para bater na veia. Em relação aos próprios proventos, né? Isso é irrisório, porque o pessoal, esse dinheiro entra limpíssimo, né, Dani? Que o presidente não paga nem um cafezinho, nada. Tudo que ele tem lá é uma mordomia danada. Quando eles vão para Nova York, agora foi para a Suécia, né? Aparecia a Dilma entrando num caça, né? Um Crippen lá da Saab, né? Que o Brasil concretizou. Agora a venda anunciou. Nem precisava ela ir para lá, né? Só se as despesas fossem cobertas pelo fabricante, coisa que duvido, né? Até porque a Suécia é séria, o Brasil aqui não é. Então estava lá a dona Dilma Rousseff ontem embarcando num avião, né? Uma negociação, isso se arrastou, uma barbaridade, e o Brasil terá agora 36 novas aeronaves no decorrer de anos e anos e anos, é um projeto de médio e longo prazo. Mas o que esse pessoal torra de dinheiro, Adriano, faz com que esses 26 mil dela por mês seja um cafezinho, troco, porque depois que inventaram o tal do cartão corporativo, a turma mandou ver, abusou, né? Então o cartão corporativo, essas são as contas que têm que ser abertas, né? Vamos olhar o cartão corporativo. Agora aquela jogar para a torcida, está jogando para a torcida, né? Começa que ela manteve 39 ministérios, só que ela torrou de dinheiro com essa turma aí, já dava para pagar vários governos. Bem, em relação à realeza, Adriano, veja só, mas que coisa, os republicanos petistas, né? Essa turma aí que se diz republicana, eu tenho dito, não só petistas,
todos aqueles que dizem, não, porque vamos ter uma atitude republicana, olha, para boa parte deles eu digo, mas vai lavar a boca primeiro, mas vai lavar a boca, desculpe a indelicadeza, mas lava a boca para falar em república, porque esse pessoal de republicano não tem nada, né? O que eles têm é de um conchavo, tomaram conta do poder, em todas essas esferas, tomam conta do poder e usam do erário como se lançassem em mão do próprio bolso, né? E passam a dizer, nós fizemos, nós demos, vocês não fizeram nada que não deveriam ter feito, do ponto de vista de obras, e não deram nada do seu próprio bolso. Vocês não deram, vocês destinaram. Há uma diferença enorme nisso, né? O que faz com que as pessoas parem de se apropriar do poder público em benefício próprio e de terceiros e de amigos e de quejandos, né? Agora, esta é para humilhar, né? A Dilma Rousseff, com toda a sua parlapatice, eu recebi ontem um vídeo dela, em que ela diz que a capital do estado em que ela estava era Roraima, né? Não sei se tu viste esse, mas é inacreditável. Ela diz, porque nós estamos aqui na capital, Roraima, e eu também agora quero dizer a vocês que independentemente da distância física, não existe essa distância do governo com Roraima, e eu sou também uma roraimada. Roraimada, né? Ela quis dizer roraimense e repetiu 2, 3 vezes roraimada, e que a capital é Roraima. Então esta é a nossa presidente, não tem a menor condição. Essa tu vês como são as coisas, Adriano. Como o voto foi legítimo, né, a princípio, salvo engano, a eleição dela foi legítima, mas o que a democracia de maiorias pode produzir? Produziu Dilma Rousseff com 2 mandatos, e nós vamos amargar a incompetência dela por mais um bocado de tempo, né? Com impeachment ou não, provavelmente não, eu acho que a essa altura a coisa esfria, né? Porque como está todo mundo ali com rabo de palha, né, Adriano? Um tem mais rabo de palha mais comprido e sequinho que o outro. Então não tem nem fagulha, e fósforo muito menos, né? Ninguém risca fósforo, essa é a regra. Ninguém risca fósforo. Então não sei, eu acho que nós vamos nessa mediocridade aí até o fim. Tem uma notícia agora ainda sobre esse assunto. Agora a Elizabeth II vai reivindicar aumento, viu? Vai. Se ela ler essa matéria, vai dizer, eu quero ganhar como a Dilma, pô. Legal. Teixeira, olha só, o Eduardo Cunha está recorrendo ao STF para manter o seu rito, aquele rito que ele divulgou do impeachment, né? O processo foi fixado pelo próprio presidente da Câmara. Ele está dizendo também que não renuncia ao cargo. Pois olha só, Dani, esse é o Brasil, né? Este é o Brasil. Mas é uma vergonha só, né? Um camarada, agora, sabe que depois que houve as primeiras levantadas de bola aí em relação às contas dele na Suíça, houve alterações nas contas, né? Rapidamente tentaram mascarar, e ele está tentando se escapulir, né? Mas acho que não tem saída, tem cópia do passaporte dele lá nas contas, né? E de parentes, mas mesmo assim a cara de pau aqui é extraordinária. E me parece que ele é de bancada evangélica, né? Mas como é que pode um cidadão que prega o evangelho ou que jura segui-lo, né, com os seus passos todos, mas será que essa turma de vez em quando pensa ser o bom ladrão, né? Será que eles estão indo para buscar um arrependimento na última hora, né? Ali na hora que forem administrar o viático, né? A hóstia ou um pouquinho de vinho do sujeito que está enfermo, está à morte, será que pretendem ali no final se arrepender? Mas aí não vale, né? O arrependimento tem que ser de coração, não pode ser oportunista. Então, caros dirigentes desse país, presidente do Senado, presidente da Câmara, é uma coisa lastimável. Tudo isso que nós estamos vendo é um castigo a todo o povo, para todo o povo brasileiro, e sobremaneira para aqueles que têm um pouco mais de visão, que não têm a cegueira da miséria, a cegueira que a demagogia produz. Fosse um país de fato melhor instruído, Adriano, e menos dependente de favores, que são o substrato fundamental, que são o adubo da demagogia, né? A negociata de favores, pequeninos, médios, grandes. Não fosse isto, nós não teríamos provavelmente, olha, mais da metade dos dirigentes que estão no país hoje não seriam eles os governantes, provavelmente. Lastimável. Nós temos que sair dessa coisa medieval. O Brasil elegendo demagogos, ladrões, gente que tem ficha corrida quilométrica, né? Ou que o próprio bom senso aponta como incompetentes,
estão aí governando o país, enquanto os que podem fazer alguma coisa se sentem desarmados, né? Inermes. É complicado. Isso vai levando a um certo desânimo, em que as pessoas viram salve-se quem puder, e aí entra numa corrida horrorosa, decadente, que é conseguir a salvação por conta própria, né? Olha, salvação individual mesmo é só espiritual. A outra, ela é coletiva. A salvação de uma sociedade é coletiva. Ninguém se salva sozinho. Não, mas eu vou construir muros, sistema de segurança. Não adianta. Você vive, não dá para viver numa ilha em país nenhum, né? Mesmo que seja com torneiras de ouro. O sujeito tem que botar o nariz para fora de casa, né? Tem que conviver com isso, conviver com a sem-vergonhice de justiça do trabalho, de pessoal metendo no pau e fazendo da sociedade brasileira uma sociedade de briga, de brigalhada, de desentendimento. Precisamos mudar isso, mas quem, Adriano? A sociedade. Por isso que falamos que o exemplo tem que começar, já que ele não virá lá de cima, esse pessoal está vivendo na ilha da fantasia, tem que ser aqui. É aqui no município que as coisas, aqui em Montenegro, São Sebastião do Caí, e depois nas demais cidades maiores, né? Até chegar em cima. Não é mais de cima para baixo, eu acho que é de baixo para cima. Legal, Teixeira, ficamos por aqui com o Estúdio Aberto. Obrigado pela participação mais uma vez, Teixeira. Imagina, matei a saudade aqui, fazia tempo que eu não ocupava, no mínimo uma semana que eu não ocupava aqui o microfone. Um abraço a todos e amanhã teremos Ernesto Lauer nesse mesmo bate-canal, né? Um abraço. Até mais, pessoal.